Boa noite, galera. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Boa noite, senhoritas. Aqui quem fala com vocês é o Guiller Trader, né? Para mais uma análise semanal. Hoje para o dia 25/5/2014, né? Lembrando que eu sou o Guiller Trader aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, GHM Investimentos, e temos um blog também, GHM Investimentos, que estará na descrição desse vídeo todas as informações de contato e de como você pode acessar o nosso Twitter, né? Os links para o nosso Twitter, nosso Facebook, nosso blog e outros endereços nossos aí na internet. Você pode entrar em contato. O objetivo desse vídeo é fazer semanalmente análises relacionadas aos pares, né, do mercado de Forex, que é o mercado de câmbio, dos pares principais que operamos, os pares euro-dólar e dólar-ien, né? Sempre partindo de análises feitas por fundamentos gráficos, técnicos, analisando gráficos e indicadores técnicos, né? Sempre voltado para os tempos maiores, né? Porque é uma análise semanal, voltando para os tempos maiores de 4 horas, diário e semanal, certo? Tentando encontrar aí tendências, inícios de tendências, né? Para aproveitar essas tendências durante a semana, sempre tentando buscar um risco-retorno interessante para a posição, para a operação, né? E sempre focado em lucros e sempre focado em aumentar o capital, né? Que é o nosso objetivo, obter lucros, certo? E se você não sabe nada sobre isso, se você não sabe nada sobre análise técnica, se você não sabe nada sobre análise de indicadores técnicos, se você não sabe nada sobre gráficos, não sabe nada sobre Forex, não sabe absolutamente nada sobre isso, não sabe o que é um candle, né? Não se preocupe, em todos esses nossos contatos você pode entrar em contato com a gente, todos esses links você pode entrar em contato com a gente, e a gente pode te explicar, a gente pode te dar uma instrução aí para que você possa iniciar nesse mercado, né, e você possa começar a aprender. E nós temos também produtos, né, relacionados a cursos, relacionados a indicadores personalizados, né, algoritmos personalizados. Nós somos corretores, nós somos brokers, né, parceiros de uma corretora, a Hot Forex, né. Se você quiser operar com a gente, você tem toda a nossa ajuda, todo o nosso suporte de graça. Então você tem uma gama de produtos e serviços aí que vão te ajudar desde o iniciante, o intermediário até o avançado. Então, se você quer operar, conheça um pouco mais sobre o nosso blog, nosso Facebook, nossa página no Facebook e no Twitter. Dê uma passada por lá, confira um pouco mais o nosso conteúdo aí, eu tenho certeza que ele será muito útil para você. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Hoje, dia 25/5/2014, como eu disse, são 20 horas e 51 minutos, o mercado já abriu aproximadamente 2 ou 3 horas, né? E nós vamos fazer as análises aqui, certo? Lembrando que as análises são feitas nos gráficos de 4 horas, diário e semanal, certo? Olhando o gráfico de 4 horas do par dólar e ien, né? Quer dizer que cada dólar vale nesse momento 101,95 ienes, né? Olhando o gráfico de 4 horas, nós temos visto que ele segue num canal de uma tendência de alta, né? Está próximo de tocar aí de uma linha de resistência, né? Uma linha de tendência de baixo, que é essa linha azul, que vem passando aqui desde esse topo, certo? Provavelmente ele deve bater nessa linha aqui, que está próxima também da linha de Fibo, né? Que está próxima aí em 102,12, né? E deva vir a cair, né, próximo a essa linha aqui, ou próximo a esse suporte aqui, ou esse aqui na casa de 101. Então, para essa semana, agora, nesse momento, nesse exato momento, a indicação seria de compra, mas quando ela bater nessa linha aqui e fizer um fundo, certo? Quando fizer um topo, na verdade, aí vai estar desenhada a operação, vai estar desenhada o setup, a forma de entrada, né? A configuração que nos vai indicar a entrada. Então, lembrando, no momento que ela bater nessa linha azul aqui, que é uma linha de tendência de alta muito importante, vamos olhar no diário, que ela é muito importante, tá vendo? Quando ela bater aqui e fizer um fundo, quando ela fizer o fundo, você vende, coloca o seu stop acima da máxima desse fundo, né, acima do topo, e um alvo
um primeiro alvo mais ou menos nessa faixa de 101,55 e um segundo alvo nessa resistência, nesse suporte global aqui na faixa de 101,08, certo? Nesse momento o par ainda se encontra numa tendência de alta, ainda assim ainda assim não vejo entrada, certo? Não estou posicionado, não vejo nenhuma entrada, não vejo nenhuma oportunidade, certo? Quem comprou já comprou, quem não comprou espera para vender. Certo, vamos lá. Se ela não bater aqui, não fizer fundo e não vier a cair, ela deve vir a testar aqui essa região de 102,35. Quando ela fizer fundo, quando ela fizer um topo, a mesma coisa. Vende próximo a máxima do topo, né? E coloca o stop um pouco acima da máxima do topo, certo? O alvo, novamente, um primeiro alvo nessa meiuca aqui de 101,58 ou por um longo prazo, ou por um prazo maior, em 101,07, certo? Essa análise semanal aí pro par, né? Acredito que ele deva subir um pouco mais e vir a cair, né? Ou então ele pode também, essa é a onda 1 de alta, ele pode fazer uma onda 2 e fazer uma onda 3 subindo, mas antes dele fazer essa onda 3 de subida, ele vai ter que fazer a onda 2 para poder subir, romper o topo anterior. Então a gente aproveita, a gente acaba vendo a venda com mais oportunidade, porque vai ser um início de tendência de venda, sendo que essa compra aqui já é um início de já é o meio ou o fim, talvez o fim de uma tendência de alta, tá? Então eu espero fazer isso. Se ela fizer isso, ela me confirma a venda mais ou menos nesse ponto aqui, certo? Onde ele vai bater nesse ponto de 102,10, coloca o stop um pouco acima aqui na faixa de 102,42, né? Vai ter aí 29 pips, 29 pontos aí de stop, 30 pontos. Para um alvo na casa de 65, né? Quase aí 2 para 1. E um outro alvo na casa de 104, aí já 3 para 1, mais que 3 para 1, mais oportuno, certo? Lembrando que no mercado Forex, né, a gente sabe que a volatilidade é muito grande. Então, se você colocar... É muito bom ter cuidado para colocar os stops, porque geralmente você pode ser estopado, a posição andar a seu favor e você ser estopado, tomar aquela famosa violinada, né, o mercado ir, voltar contra você, acionar o seu stop e depois novamente voltar a favor da sua posição e você perder porque você dimensionou o stop de maneira errada e acabou fazendo com que a posição se estopasse e sendo que ela poderia ter te dado o lucro aí, te dado o benefício que você estava buscando. Então, é bom a gente sempre tomar cuidado com isso, dimensionar o stop. Algumas pessoas, e até mesmo eu, operam de uma forma um pouco diferente. Mas isso já é uma estratégia que envolve várias outras coisas, mas eu vou falar um pouco sobre ela. Basicamente ela envolve margem, né? Envolve a quantidade de margem que você tem disponível na conta, o tamanho da sua conta. E ao invés de você colocar um stop num ponto onde você acha que ele não vai bater, você coloca uma outra ordem no ponto onde você acredita que ele vai bater, mas já contra a sua posição. Por exemplo, se eu abro uma ordem, se eu abro uma ordem aqui, por exemplo, de venda, nesse momento a 101,97, eu coloco uma outra, ao invés de colocar um stop aqui nesse topo anterior, né, eu coloco uma outra ordem dobrada, né, nesse ponto de venda, uma outra ordem de venda nesse ponto dobrado. Se eu abro um lote de 0,50 dólar, né, aqui eu abro de 1 ponto dólar, um lote padrão de 1 dólar, certo? Algumas pessoas operam assim, é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, exige um pouco mais de experiência, mas também é uma técnica. Então por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o stop ele é acionado e a posição ela volta a seu favor e você perde porque o stop foi mal dimensionado e você teve uma ótima análise da operação, da tendência e infelizmente estopou. Então é bom a gente tomar cuidado com isso aí. É bom a gente colocar sempre o stop em zonas neutras, né? Em zonas onde a faixa de preço ela não teve uma decorrência passada intensa, né? Então é isso aí, galera. Apontando venda aí, mas só depois que bater numa linha e descer, ou quando alguns indicadores também apontarem vendas, né? Nós temos aqui alguns indicadores técnicos, certo? E também podem ser auxiliados para as operações. Então é isso aí, galera. Ou bater nessa linha de tendência de baixa aqui azul, certo? Fazer o topo começar a cair, a gente vende, coloca um stop um pouco acima, ou então coloca uma ordem dobrada nesse topo aqui.
certo? Um alvo ou na metade desse percurso todo até o topo aqui, ou até esse topo aqui, até esse fundo aqui, ou até esse fundo aqui, certo? Então tá bem desenhado aí. Nesse momento de fora a gente não faz nada. Vamos olhar um pouco o euro-dólar aí, caiu bastante, né? Olhando aqui o gráfico diário, ele caiu bastante, ainda existe uma linha de tendência de baixa. Vamos colocar no gráfico de 4 horas pra gente ter uma noção maior dessa linha de tendência de baixa, certo? O que a gente vai fazer aqui? Aqui nós já temos uma configuração bem mais avançada, né? Nós já temos uma oportunidade maior, então trazendo para as teorias e para as estratégias de gerenciamento de risco de capital, a gente pode dizer que aqui nesse momento a gente pode alavancar a posição, a gente pode entrar com um lote padrão maior, a gente pode entrar geralmente com um lote maior do que a gente costuma a entrar, porque possivelmente ela deve romper essa linha de tendência de baixa, tá vendo? Ela deve romper essa linha de tendência de baixa e deve buscar esse topo aqui, certo? Então se você comprar nesse momento, não é indicado comprar nesse momento, certo? Mas se você comprar nesse momento, você vai ter um alvo aí de 106 pips, que seria lá na casa de 1,3735. Só que não compre agora, não compre. Espera ele romper, certo? Espera ele romper essa linha de tendência de baixa, espera ele fazer a primeira onda. Quando ele fizer a segunda onda, a onda 2, que vai ser a onda de baixa, a onda de correção, que será o impulso para a terceira onda, que irá buscar essa resistência aqui. Quando ele fizer essa segunda onda, você coloca o stop. Você compra próximo ao topo, né, o topo anterior, a mínima anterior. Pode ser em gráficos menores, de 1 hora, de 4 horas mesmo. Você compra, certo? E coloca o stop abaixo do fundo, certo? Que se o mercado continuar em queda e romper o fundo, vai estopar tudo tranquilo. Você pode entrar aí na venda então, porque ele deve vir uma venda, o ativo deve cair mais ainda. Mas se ele continuar a subir, se ele fizer a onda 1 aqui, vier para fazer a 2, fizer um fundo, você comprar aqui perto do fundo, um pouco acima do fundo e colocar um stop abaixo, ele deve subir e vir fazer isso aqui. Então, nesse momento, não há nenhuma indicação assim para comprar num ponto certo. Eu vou esperar ela romper, vou esperar ela fazer a primeira onda, fazer a segunda onda e na terceira eu compro, certo? Então aqui já tá definido, bem definido uma possível compra aí, deve vir com bom retorno, certo? Mas pode acontecer, como aconteceu na semana passada, eu acreditei que ela iria subir, na verdade não subiu. Pode acontecer dela vir a buscar esse último suporte aqui na casa de 1,3484, que foi feito lá no ano de 2014, nesse ano na verdade, no mês 1. Pode vir a testar também, certo? Lembrando que está perto do seu suporte, que o seu suporte anterior global está na faixa de 1,3641. Então quando ele romper isso aqui, fizer a primeira onda de alta, fizer a segunda onda, que será uma onda de baixa de impulso para a terceira onda, que será a onda maior, que irá buscar os nossos alvos, será nesse momento que eu comprarei. Então nesse momento eu não vejo nada, não é tempo de vender, mas quem quiser vender também pode vender, colocar o stop aqui acima do candle anterior no gráfico diário, um stop aí de 35 pips, e o alvo acho que seria lá na casa de, comprando agora, seria um alvo lá na casa de 144, 145 pips aí, um risco retorno interessante, viável, né? Então você pode fazer isso. Só que já caiu muito, né? Olhando aqui o gráfico semanal, ele teve quase um mês já que ele tá caindo, já são 3 semanas, essa já vai ser a quarta, fechando o mês aí. Possivelmente ele deve subir um pouco, então você ficando atento a isso e a essa dica aí de comprar depois que ele fizer o fundo, depois que ele fizer a onda 1, né? Você tem um risco retorno interessante, você pode obter um bom resultado. Bom, eu acho que por isso é hoje, né? Por isso é hoje. Acho que por hoje é isso, né? Obrigado pela presença de todos aí. É a nossa análise semanal para o dia 25/5/2014, a última semana do mês, né? Todos os nossos contatos, todas as informações sobre nós estão aí na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil a todos. Boa noite e obrigado.